Desde os primeiros até os atuais movimentos cristãos, é perceptível uma tendência à ruptura nas igrejas como instrumento para tratar das diferenças tanto por ordem teológica quanto por ordem eclesiástica. Ao longo da história sempre surgiram movimentos que estiveram separados por suas convicções e também por suas propostas de revitalização do cristianismo. E atualmente estamos assistindo a um fenômeno novo, um tipo de cristianismo reservado essencialmente à esfera privada, uma experiência de vida com Deus vislumbrando apenas o plano espiritual. As pessoas estão dizendo sim para Jesus, mas há uma tendência em negar o pertencimento a qualquer forma visível de comunhão ou autoridade religiosa. E você, o que você pensa sobre isso? Seria possível fazer parte do corpo espiritual de Cristo e não fazer parte da igreja local? Eu sou o Alexandre Bilhalva e eu quero conversar sobre esse assunto com você. Estamos apresentando os conceitos fundamentais que consideramos importantes para entender o significado do termo igreja. No primeiro vídeo sobre a definição do que é igreja, vimos que o Novo Testamento utiliza esse termo para fazer referência a todos os salvos em Cristo, a igreja como um corpo universal, e também para se referir à totalidade de crentes de uma determinada comunidade cristã, ou seja, a igreja como um corpo local. E agora, neste vídeo, trataremos do sentido etimológico da palavra igreja, a origem de onde desenvolveu-se a sua compreensão, pois o vocábulo igreja foi extraído do grego comum, mas ele apresenta uma evolução do ponto de vista do seu conteúdo. Então, para compreendermos isso, precisamos nos reportar ao Antigo Testamento, pois lá no Antigo Testamento, sempre que havia uma convocação do povo para uma assembleia, a palavra hebraica utilizada era kanhal, e este verbo significa reunir. Em passagens da Bíblia como Deuteronômios, no capítulo 4 e o versículo 10, onde Deus diz a Moisés: reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a me temer. Isso aparece também em Deuteronômios no capítulo 31 e o versículo 12. Encontramos ainda no Monte Sinai, onde Moisés recebe ordem de Deus para que reúna o povo a fim de receberem as tábuas da lei, conforme Deuteronômios capítulo 9 e o versículo 10. Resumindo, esta palavra aparece sempre com o significado de congregação de pessoas. Os gregos também convocavam cidadãos competentes da polis, aqueles que tinham direito de cidadania, para tratarem de assuntos políticos, naquilo que era conhecido como Assembleia Política na antiga Grécia. E a palavra utilizada para esta convocação política era a palavra eclésia. Então, lá pelo ano 250 a.C., durante a tradução das escrituras do hebraico para o grego, a tradução conhecida como Septuaginta, a palavra hebraica kanhal foi traduzida pela palavra grega eclésia. E esta foi a palavra utilizada por Jesus ao referir-se à sua organização de seguidores. Então, quando Jesus diz a Pedro: tu és pedra, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, Pedro estaria compreendendo que Jesus estaria reunindo em torno de si um povo. E aqui este vocábulo igreja assume tanto o sentido de uma convocação para reunirem-se com o propósito de ouvir o que Cristo tem a dizer, conforme o conceito hebraico de kanhal, como também assume o sentido de uma assembleia de cidadãos convocados para reunirem-se em função de um objetivo específico, conforme o conceito grego. E aqui podemos afirmar que Pedro, ao ouvir isso, jamais teria em mente que Jesus o estaria colocando como cabeça da sua igreja ou como alguém capaz de alterar os seus mandamentos. Antes, ele entenderia que Cristo estava fundando para si próprio um povo que fora chamado para se reunirem-se com o propósito de ouvir o que ele tem a dizer. Um povo entre todos os povos,
mas que seriam conhecidos por sua cidadania cristã. Isso estava muito claro para Pedro, porque Pedro já conhecia o significado desta palavra. Jesus anuncia os apóstolos que edificaria a sua igreja e ainda ordena seus seguidores a fazer discípulos em todas as nações, e quem crer e for batizado será salvo, mostrando que qualquer um pode ser inserido neste povo através da fé e do batismo. Mais tarde, isso ficou claro para os apóstolos, que eles, sob a direção do Espírito Santo, deveriam organizar este povo que Jesus fundou, e gradativamente eles foram desenvolvendo os princípios dessa organização. Nós vemos no livro de Atos, no capítulo 6, a eleição e o reconhecimento de ministros. Também em Atos capítulo 20, no versículo 7, nós temos as reuniões estabelecidas, que aparece ainda em Hebreus capítulo 10 e o versículo 25. Nós temos ordenanças como a ceia do Senhor e o batismo, que aparece em Atos capítulo 2 e o versículo 41, e também lá em 1 Coríntios 11, versículo 23 até o 26. Temos ainda as cartas de recomendação em Atos capítulo 18 e o versículo 27. Temos também as disciplinas, as contribuições, as liturgias, e todos esses fatos aqui nos evidenciam que não existe uma igreja puramente no sentido espiritual, sem estruturas e sem organização. Igreja é a forma de vida no qual o corpo de Cristo se expressa na sociedade. Falaremos mais sobre este assunto nos próximos vídeos que foram editados para a nossa compreensão. Estaremos tratando sobre a relação dos templos com a Igreja de Jesus e também da sua natureza, sendo ela visível e invisível. Quero convidá-los para que continuem nos acompanhando. Que Deus te abençoe.